Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um almoço com aprendizagem e companhia. Nós hoje estamos por aqui com um bate-papo muito especial, com uma pessoa também muito especial, que é a mestre doutoranda Maria do Carmo. Vai ser, como sempre, um bate-papo show de bola. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre um assunto muito importante, que é acerca da formação do professor. Olha que interessante, né? Nesse momento de pandemia, a gente precisa de preocupar, e muitas escolas têm se preocupado com essa capacitação, com essa formação do professor. Vou chamá-las aqui, chamar a doutora Ângela, chamar a Maria do Carmo. Deixa eu chamá-las aqui. Convidando aí, Maria do Carmo. Convidar a doutora Ângela também. Daqui a pouco está aparecendo aqui. Oi, Maria do Carmo. Oi, prazer estar novamente com você, essa pessoa que tem um sorriso largo. Gosto demais, Isabel. Ô, Maria do Carmo, é um prazer também estar com você, a gente trocar, fazer essas reflexões, essas provocações sobre assuntos tão importantes e pertinentes na área da educação, né? Que a gente não pode deixar de passar. E eu gostaria, vamos esperar, a doutora Ângela deve estar entrando por aí. Sim. Enquanto ela está chegando, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua formação, do seu trabalho, do seu processo mesmo aí. Conta um pouquinho para a gente da Maria do Carmo. Ok. Bom, eu sou professora aposentada, por isso mesmo vocês já sabem que eu sou idosa, né? Porque eu aposentei há mais tempo. Eu sou pedagoga. A minha experiência na educação, Raquel, é uma experiência em todos os níveis de ensino. Eu tive esse privilégio, né? Parece que está falhando um pouquinho, Maria do Carmo. Parece que está falhando um pouquinho, tá? Sua internet. Mas pode continuar. Tá. Não, porque se for o caso, entra de novo. Está falhando? Como você está sentindo? Deus. Está me ouvindo? Isso. Está falhando. Voltou normal agora. Eu vejo que no seu rosto está o sinal de falhando. No meu também está? Tá, no seu também, será? Tá. Mas a internet aqui tá ok. Tá. No meu também. Vamos ver se a gente consegue, né? Porque falar cortando ninguém merece. Então, é verdade, é verdade. Eu sou psicopedagoga, tenho mestrado na área de educação, meu objeto de estudo é avaliação institucional. E, ultimamente, muito depois que eu aposentei, aí eu tenho... estou, né, com a ousadia de cursar o doutorado, para continuar estudando, para ter as ligações dos neurônios, né, para que o envelhecimento não cause esse enferrujamento que a gente tem com herança cultural, não é? E, ultimamente, eu tenho dedicado, Isabel, ao tema de formação de professores, que é meu objeto de estudo no doutorado, né? E, além disso, eu sou uma pessoa que tenho paixão pela educação, né? E trabalho. Eu tenho um casal de filhos, sou avó, curto que muito delícia! minhas amizades, tenho um querer bem sem medida pela doutora Ângela, né, que está sempre... Eu vou falar assim, entre aspas, eu a invejo, porque ela tem uma força, uma potência de viver que é imbatível. Verdade. Não é? Não para, uma energia, né? Uma coisa boa. A doutora Ângela realmente é um ser humano de luz, né? Ela traz energia para todo mundo, onde que ela chega, ela movimenta.
ela provoca, ela instiga, ela faz reflexões, ela motiva todo mundo, e todo mundo realmente fica envolvido nessa energia muito bacana dela. Uhum. E essa questão, Isabel, de formação de professores, já que a gente está esperando a doutora Ângela, eu quero dizer que ela foi acontecendo na minha vida, porque mesmo no período que eu fui professora, e eu me formei na pedagogia com a especialização de supervisão. E supervisão é, de alguma forma, né, quem faz o trabalho com o professor na escola. E eu vou falar muitas das questões que eu falo aqui, eu tive que desaprender da minha forma de ser, né, formadora, Sim, porque ela sim. é uma história, a formação, né? Começa com uma tendência pedagógica, passa para outra, mas sempre eu fiz muito envolvimento, porque as pessoas que participam, né, meus e minhas alunas, foram pessoas maravilhosas, com quem eu aprendi a pensar, né, de uma forma mais concreta, mais pé no chão na educação, sair um pouco do idealizamento, né? Então, é assim, minha vida é uma vida de muita história, mas que é bem resumida, porque... E que é interessante, mas é interessante que na educação, ontem eu estava falando isso com a turma de pedagogia. É interessante a questão da gente estar na educação e estarmos no movimento, porque educação não é rotina, Não, né? não. Nos provoca o tempo todo, nos E instiga o tempo todo. é Então, todos verdade. os dias, né? Eu tenho alunas minhas que estão fazendo curso de pedagogia hoje, começaram ciências contábeis e cursaram até o quarto período e pararam. Eu tenho também aluna formada na psicologia, e especialmente ontem foi uma grata surpresa para mim. A que iniciou o curso de contábeis falou para mim, falou assim, Isabel, eu sentava todos os dias na mesa e olhava aquele monte de número, aquele monte de prestação de conta e falava assim, amanhã eu vou chegar aqui, isso aqui vai estar do mesmo jeito. E hoje eu estou na educação, estou no estágio, estou dentro da escola, e é impressionante como cada dia que a gente chega na escola, é um jeito, é uma coisa, não existe rotina. É O verdade. movimento, o movimento da educação é muito bom, É. né? Então, você vir com esse tema, com essa temática, sobre esse desafio da formação do docente, principalmente pós-pandemia, é muito bom para a gente refletir sobre isso aí. Então, o Isso. que seria essa formação? Como tem acontecido essa formação, Maria do Carmo? Ô, Isabel, o tema, né, formação de professores, ele é muito antigo, né? Antes da pandemia, ele já era desafio. E com Sim, pós-pandemia, entrou uma variável que praticamente, embora tenha alguns estudos na área, mas praticamente não se falava, que é a saúde mental, não é? Também pudera, porque a pandemia nos prendeu em casa e obrigou os professores a serem capazes de trabalhar com a tecnologia. Né? O sim, professor aprendeu ou aprendeu. Ele não tinha alternativa, não tinha um ou. Era aprender e aprender. Né? verdade. Você imagina o que é passar por uma pressão de assumir um trabalho novo, sem praticamente formação, e foi lidando com isso, aí volta para a escola com toda essa atravessado, né, por essas questões da tecnologia, e vai trabalhar com alunos que também estão com questões mentais. Não é? Acho que Sim, esse desafio do pós-pandemia é um desafio gritante, e sim, a educação tem poucos recursos para trabalhar com isso, porque realmente trabalhar, vamos falar assim, de uma forma ampla, com saúde mental, a educação não tem na sua história
obtido, né? Não tem pesquisas, tem pesquisas agora, depois da pandemia, falando dessas questões. Mas eu acho que o desafio principal, não sei se você concorda comigo nesse Sim. aspecto do pós-pandemia, é a saúde mental do professor. Que, é claro, anteriormente já existia, mas a pressão de viver uma pandemia, de aprender a lidar com tecnologia, de saber de alunos, né? Vamos pensar na escola pública, que não tinham não davam conta de também trabalhar, que não tinham instrumentos para isso, né? A gente vê a distância da saúde para a educação nessa hora da pandemia, né? Porque a educação, a saúde montou hospitais, né, com equipamentos e correu atrás das coisas. A gente não viu nada disso sendo noticiado, né? Nós batemos palma para os profissionais da saúde, foi muito bonito assistir, né? Todo o mundo inteiro, praticamente, aplaudindo os profissionais da saúde. Mas os profissionais da educação, eles merecem e mereciam, né, ser aplaudidos também, porque eles trabalharam com tudo o que era necessário, sem apoio praticamente, né? Aí vem uma distância, Isabel, que eu acho também um grande desafio no pós-pandemia e que já existia desde antes, é a desigualdade entre as escolas, né? Mais uma vez, a escola particular, especialmente a de grande porte, ela assistiu seus professores, né? E as escolas públicas, na maioria das vezes, porque nós não podemos assim generalizar, porque tem diferença, né? Os professores foram abandonados. E essa distância entre o particular e o público, ela ficou incomensurável, né? Não sei se você concorda, né? Estou fazendo assim uma leitura ampla, né? Não com a minha leitura, mas leitura que eu tenho feito em relação a essas questões. E essa questão da desigualdade social, Raquel, ela me incomoda muito, né? Porque nós precisamos promover a educação. Eu não vejo que a educação é a salvação de tudo, porque existe saúde, nós estamos num território habitado por cultura, tantas outras coisas. Mas a educação, ela tem um vetor importante para transformar pensamentos, né? Sim. Para modificar a minha maneira de enxergar o mundo, de vislumbrar possibilidades, de ter possibilidade de ação, de ter esperança, né? Acho que essa questão da esperança, não uma esperança passiva, né? Uma esperança que hoje até já foi transformada em verbo, esperançar, né? Então, é uma esperança ativa. E essa acho fundamental, né? Sim, com certeza. A gente percebe, até pela história da educação, é claro, né? A gente não pode falar que a educação está estanca, está parada, que não. Porque eu, inclusive, comecei a minha fala falando sobre essa questão do movimento. A educação, ela é movimento, né? E é interessante quando você faz essa abordagem aí, porque aí a gente precisa realmente de pensar. E como é que tem acontecido essa formação do professor? Aconteceu esse momento de pandemia, os professores como brincaram, né? A gente via vários posts nas redes sociais, que eles realmente se viraram nos 30, teve aquela brincadeira que o professor é tech, enfim, o professor é tudo, né? Nessa formação aí. E agora que o professor vem para o presencial, esse presencial se reinicia, os alunos chegam também com uma defasagem, né? Veio esse resquício aí da pandemia,
um buraco dentro desse momento educacional aí, na aprendizagem desses alunos. E esse olhar para o professor também, que chegou e que se virou nos 30. Como é que a gente agora, porque os diretores, eu estou percebendo que os diretores e coordenadores estão né, ávidos a capacitar esses professores. Mas capacitar como? Capacitar o quê? Como é que está essa formação? Como é que ela vai acontecer? Né, com esse monte, inclusive, de momento de transtornos e de dificuldades de aprendizagem. Como é que isso vai acontecer? Qual Então, que seria Isabel, a luta que a gente tem aí nessa formação aí? Por onde que a gente começaria essa formação? Eu penso que uma das questões mais complexas para lidar com a formação de professores e a atuação dele pós-pandemia é a nossa herança arraigada em transmitir conhecimento, em que o aluno precisa saber. Então, pelo que eu tenho observado, né? Pelo que eu tenho ouvido e lido também, as pessoas estão pensando assim, como agora que eu cumpro o programa, não é? Como que o aluno vai saber isso? Como que ele vai participar do Enem, do SAEB? E, assim, a cabeça do professor e da escola, não é do professor, porque o professor está ali integrado a esse movimento, ela ficou no antes da pandemia. E como a formação, ela passa pela acolhida. Como é que e acolher o professor, Isabel, eu tenho falado muito disso, ele é um profissional diferenciado no sentido de que ele passou pela escola. Então, ele traz uma bagagem inscrita nele de ser professor. Quando ele vai para o curso de pedagogia, de licenciatura, ele já tem em si um modelo, né, sofrido, vamos falar sofrido no sentido de inscrito no corpo, e às vezes foi sofrido mesmo, né? E esse modelo, hoje, ele urge ser diferenciado. É necessário que haja um atravessamento, né, nessa formação do professor, das relações para transformar em bons encontros a formação, de considerar, na psicopedagogia a gente fala da importância da escuta. O momento de formação com professores é um momento, na atualidade, mais do que nunca, de ouvir esses professores. Qual é a necessidade? Qual é a angústia? Qual é o sofrimento que esse professor vem até para ele ter a possibilidade de promover essa experiência com os alunos. Então, para mim, a questão fundamental do pós-pandemia na formação de professores é desconstruir uma formação que vinha sendo feita, que é de faça como eu faço. Eu mesma, Isabel, eu dou a mão à palmatória, mas era o contexto, né? Eu mesma formei professores e trabalhei com professores durante longo tempo, assim meio como modelo, né? Um discurso de verdade, um discurso que praticamente a gente faz alguma pergunta, mas a pergunta é sobre o conteúdo, né, que você está trabalhando com ele. Então, urge uma desconstrução, porque eu preciso de entrar de fato com a escuta, com o olhar, né, para acontecer essa acolhida, para transformar essa formação em bons encontros. Eles precisam, Isabel, quem faz a formação de professores, seja inicial ou continuada, há de criar espaços para experiência, novas experiências, né? Eu tenho uma questão interessante, eu trabalhei no primeiro ano da pandemia e antes, na formação de professores
do ensino médio para BNCC, do novo ensino médio. Então, a BNCC propõe a formação integral do aluno. Isso. Tá. Aí você conversa. Que aspectos mesmo, que é mesmo a formação integral? Olha, daqueles professores que passaram por mim, foram raros os grupos que citavam a questão da cultura. Então, cita o cognitivo, o afetivo, mais devagar o social, né? O físico, que é o corpo. Mas a questão da cultura, você precisava ficar propondo algumas situações para que eles lessem que tem um aspecto cultural. Então, nesse sentido da escuta e do olhar, coisa que eu acabei deixando passar, mas aí caiu a ficha, tenho que fazer uma interrupção no que eu estava programada para fazer, para a gente problematizar essa questão. Por que é que a cultura não é lembrada? Porque na cultura mora a diversidade, a compreensão do jeito de ser do outro. E a escola aprendeu a trabalhar de forma homogênea. Você concorda comigo? Se eu trabalho com um aluno idealizado, Isabel, né? Nós queremos que o aluno seja aquele aluno que está na minha cabeça. Sim, exatamente. Infelizmente. Mas o aluno que eu tenho é aquele real. Assim também o formador de professores. O formador de professores vai formar o professor com professores ideais na cabeça. Aliás, a vida para a gente é assim. Eu ponho determinados ideais, daí o meu sofrimento muito grande, né? Porque a vida não é ideal, a vida é real. Né? E a gente precisa de estar aberto como educador, de que a gente precisa dessa experiência e das inovações, né? A gente precisa de estar ligado exatamente nas novas formações, no que tem de novo, no que a ciência nos traz. Mais do que nunca, eu sempre ouço muito a doutora Ângela falar isso, e é uma verdade. A gente trabalha com ciência, a gente não trabalha com achismo. Isso. Então, se a gente trabalha com ciência, a gente está trabalhando com pesquisas que foram feitas, a gente está trabalhando com aquilo que há de mais moderno, de mais novo. E por que que a educação continua engessada? Porque essa semana eu ouvi tristemente uma mãe chegar para a gente com uma conversa de que a professora tinha falado que a criança está com uma defasagem na leitura e na escrita, sabe? E a neuropsicóloga começou a avaliá-lo. E ela falou assim, Isabel, o nível, assim, nós não fechamos ainda, a gente ainda vai para a equipe nessa discussão, mas com uma hipótese muito grande de uma alta habilidade aí, viu? De acordo com os testes, os protocolos foram utilizados. E aí a mãe tinha chegado para a gente, Maria do Carmo, com uma angústia tremenda, porque a professora havia falado com ele, dentro da sala de aula, de que ele não ia dar em nada, de que ele não ia ser nada, ele não ia dar conta de nada, se ele continuasse do jeito que ele estava. Então a gente percebe que é uma educação engessada. Para ela, o menino só vai dar conta de alguma coisa ou ser alguma coisa porque ele está aprendendo a ler e escrever com ela. Mas ele não está dando conta ainda. Ele saiu de uma pandemia, ele tem uma dificuldade. Então, ou seja, uma criança com uma sugestão aí de altas habilidades, superdotação, ser enquadrado dentro de uma educação tradicional antiga, que a professora não está dando conta de alfabetizá-lo, de que ele não vai ser nada na vida. Olha que triste. Pois é, aí triste também, Isabel, eu ponho essa dose forte de tristeza na dizer assim, ela não tem a culpa, se existe culpa, porque ela repete modelos, né? Modelos que ela, aquilo que eu falei, que ficaram inscritos nela, de um ideal, de tudo certinho, de ser homogêneo. E então que ela, o recurso, né, que resta para ela é dizer o que talvez ela ouviu ou lhe disseram, não é? E essa
questão, a gente tem falado muito, muito, de que o ensino e a aprendizagem precisa de passar por novas concepções. E eu digo, Isabel, que a gente precisa também de um olhar no que já aconteceu, porque o passado ele é presente, né, também. Porque a escola Sim. nova, a escola nova no Brasil, eu sou assim, fã incondicional do Anísio Teixeira. É claro que tem que ler o Anísio Teixeira de acordo com o contexto dos anos 30, 40 e daí, Claro, né? Porque aí tem claro. pontos naqueles momentos que hoje avançaram muito. Um exemplo é a tecnologia. Mas ele falava, a formação de professores precisa atualizar com as tendências das questões sociais. O movimento da Escola Nova fez isso, não é? Sim, E a sim. gente acaba falando hoje de aprender a aprender. Ai, Ângela, que Apareceu a bom! Margarida! Ah, Que difícil, viu? Nossa, Deus! Pois é, uai, a gente já mandei um monte de convite aqui, não achava a doutora Ângela. Falei, pronto, a doutora Ângela está no exterior. Depois que ela virou popstar, viajou para o exterior, acabou, ninguém encontra ela mais. E isso, Ângela, eu falei que você tem uma potência de agir, uma força imbatível. Aí isso é porque você estava ali cuidando de outras linhas, de outras linhas de fuga. Com certeza. Mas que prazer mesmo. Entrei nesse aqui, não deu, aí a gente entrou no outro. Não, falei, o que é isso? Eu vou entrar assim mesmo. Não, Isso aí, entrei. isso aí. Quem é celular e internet para a doutora Ângela? Ache! E nós iniciamos aqui a Saudade de conversa. vocês, saudade da Renatinha. Renatinha está aí, olha lá, ó. Só gente linda e maravilhosa. É só, Então, só. Estamos falando, doutora Ângela, dessa importância dessa formação do professor hoje, né, nesse momento pós-pandemia, e eu, inclusive, estava citando que a senhora fala muito que a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com ciência, né? E se a gente trabalha com ciência, a gente precisa de estar aberto aí, com tanta formação sendo ofertada, como educadores precisamos de estar atentos a isso aí, né? A senhora mesma é uma das formadoras aí desde sempre, a senhora está sempre formando educadores aí vamos falar nem pelo Brasil, não, nível nacional e internacional. E hoje a tecnologia nos oportuniza isso. Então, não faz quem não quer, né? mas eu estou dizendo, Ângela, fala um pouquinho, Ângela, quero ouvir sua voz. Mas eu tenho uma gratidão enorme pela Maria do Carmo e pela presteza dela em relação a essa capacitação. Ela foi pré-reitora, ela foi um tanto de coisa, né, dentro da educação e não perdeu a simplicidade de educar. Obrigada. É isso que a gente tem que ensinar hoje às pessoas. Nós sabemos que somos cientistas, tem que agradecer que, graças a Deus, a gente descobriu que o pedagogo é um cientista, mas não pode ser um cientista de meio tigela. Ele tem que produzir. Tem muita gente falando em cima do que não produz e que não entende o que o outro diz. E isso é muito sério. Agora, repetir uma fala, eu tenho que ter a solidariedade de citar quem eu estou falando. Ó, segundo a Isabel, segundo Maria do Carmo, segundo Ângela, né? Isso significa respeito pela produção do outro. Com certeza. Né? Então, é isso que o povo fica. Tem que formar professor, tem que formar professor. Gente, formação, todo mundo não tem um professor que não seja formado dentro de sala de aula. Ele não é capacitado. E aí, quando se faz capacitação, sabe o que ele quer?
ele quer o material que o professor deu a aula lá. Ele quer certificado para comprovar que ele assistiu o coisa. Agora, ninguém te procura para saber como fazer, como que eu vou mudar. Então, eu sinceramente, hoje eu não sei mais o que faz, porque nós estamos passando pelo Brasil todo, 103 pessoas, 45 mil, 75, todo mundo, e fala, e traz novidade, faz isso, faz aquilo. Eu ainda não recebi nenhum obrigado. Outro dia, da Eunice, que a Eunice agradeceu, falou assim, doutora Ângela, muito obrigada para a senhora distribuir conhecimento. Mas quem mais volta para agradecer? Mas eu estava falando, doutora Ângela, com a Raquel, que assim, há uma vasta literatura de formação de professores, né? Uma produção que começou mais fortemente no movimento da Escola Nova, né? Impulsionado pelo Anísio Teixeira. Eu estava dizendo para a Raquel como eu sou fã do Anísio Teixeira, né? Então, há uma vasta literatura, há um discurso, né? Uma fala muito forte da importância da formação de professores. Na minha leitura, carece de um modelo diferenciado para formar professor. Vamos colocar modelo, não é? Porque até então, como precisa de uma nova forma para ensinar, para o aluno aprender, que o importante é aprender, assim também aplica para a formação de professores, né? Precisa unir essa fala, essa literatura, fazer uma conexão com a vida profissional do professor, passar por experiência, né? Passar pelo sentir. Nós trabalhamos muito pouco essa questão de se deixar afetar. O professor aprendeu, né, trabalhar de uma forma homogeneizada, e eu estou repetindo isso, porque para mim essa questão é séria. Isso que você fala, que ele quer o material, que ele quer um protocolo, né? Como se houvesse, não houvesse movimento, né, Raquel? Você falou a escola. Como se houvesse, como se só houvesse receita, né? Se eu pego um protocolo lá na sala de aula, o movimento vai acontecer que vai exigir outra forma, não é aquela. Então, eu preciso estar aberta às questões que surgem, não é? Eu dizia, Ângela, que para mim, uma das questões seríssimas do pós-pandemia é a questão, na formação, é a questão de acolher o professor para ele acolher o aluno, não é? Porque a preocupação do professor, pelo que eu tenho observado e lido, é cumprir o programa, porque isso é exigido, é uma pressão. Nós temos exames externos, né, que vai deixar a escola desse ou daquele jeito. Mas e esse aluno e esse professor que está afetado mentalmente? Que não é o mesmo que existia na escola. Você, como uma neuro, você fala mais do que eu sobre isso, porque eu tenho lido evidências. Mas você tem um conhecimento teórico e prático nesse sentido, né? Essa questão da saúde mental é um desafio. E põe desafio nisso, né? Para trabalhar com a formação de professor e com o aluno, né? O professor trabalhar com o aluno. O que você acha disso? Acho isso certíssimo, né? Qual é o lugar desse professor? Qual é o lugar desse aluno? A saúde mental hoje, ela tem que privilegiar os lugares, porque eu só sei se eu estou bem organizada, se eu estou bem centrada, se eu estou bem equilibrada, se eu sei onde eu estou. Com certeza. Porque senão eu estou vivendo no mundo da fantasia.
Uhum. E quando, né, Raquel, você diz assim, ou foi a doutora Ângela, o professor, ele é formado, ele entra na escola, isso é uma exigência legal. Aí eu vi aqui, passei uma leitura rápida do Orley dizendo as universidades precisam modificar, e sim, bato palma para isso, porque a formação das universidades, das faculdades, dos institutos, vamos colocar aí, a formação inicial, ela é uma formação centrada praticamente no modelo de criação da escola, que é técnico-racional, que é cognitivo-racional. Importante é a cognição. Né? Aí vira a vara para outro lado, pensando no Saviani, que fala disso, não, agora precisa ser o emocional. Aí passa a mão na cabeça do aluno, né? E isso não é que não possa passar, eu estou falando que o aluno seja acolhido, mas nós temos que pensar nas dimensões culturais, né? Nessas dimensões de forma diferente do aluno. Eu tive um depoimento de um diretor, Isabel, de uma escola do interior, quando a gente discutiu a questão da cultura, ele disse, eu cometo um erro. Achei muito bonito, porque ele era o diretor e estava na frente de todos os professores. A minha escola recebe muitos alunos do Nordeste. Eles chegam assim, vão para a escola. Não tem acolhida nenhuma para discutir a diferença de vocabulário. Porque eu estava dizendo para eles, eu tive um cunhado, ele já é falecido, que veio para a Universidade Federal. Veja o grau dele, já era pessoa formada, passou no concurso da universidade. Ele falava assim, Maria do Carmo, aqui é outra língua. Eu tenho que fazer tradução. Aí você, aqui em Goiás, né? Aí, mas outra parte do Brasil, se ele fosse para Minas, seria isso também. Então, ele falava isso, e eu dei esse exemplo lá, e o diretor falou isso, falou, Maria do Carmo, nós recebemos, a gente acha que todos não sabem aprender, que todos não aprendem, mas a gente não considera que nosso vocabulário é diferente, né? E por quê que aquela escola não considera? Não é aquela escola, né? Aquela escola teve essa oportunidade de refletir. É a formação inicial desses professores, que vem, Isabel, em luta forte lá nos pioneiros da educação, no Manifesto dos Pioneiros, lá Com certeza. no Com ano certeza. de 30. Isso me dá uma angústia. História da educação. História da educação. A Orleide deixa aqui, ó, as universidades precisam rever esses modelos na formação dos professores. Isso. Eu tive uma aluna que falava assim, professora, as pessoas falam assim, é preciso que o professor seja criativo, lá na formação inicial, nas universidades, mas ele mesmo dá a aula dele expositiva e quer que a gente devolva, né? Então, há uma incoerência, há uma inconstância, né? Entre aquilo que a gente propõe e aquilo que a gente executa. E mais do que nunca, nesse momento que a neurociência mostrou para a gente que nós, fortemente, né, com provas de que nós não somos separados, a mente do corpo, né? O corpo e mente é uma coisa só. Não é? Então, acho fundamental isso. O Anísio Teixeira falava, eu vou citar o Anísio Teixeira porque eu adotei muito. Ele diz assim, olha, me cansou, é mais ou menos assim, me cansou a fala. Eu estou com um desejo mudo pela ação. Aí há de perguntar que ação é essa? Nós precisamos de uma ação outra. Não é uma ação de eu ir para a sala de aula e despejar conteúdo, né? E a minha escola ser maravilhosa no Enem. Mas como que estão as pessoas? Como que está a humanidade? A Ângela está aí dizendo, eu não recebo um agradecimento. Onde que está a gratidão? E essa é uma experiência.
né? Nós somos tratados assim, de forma uniforme. Como que a gente aprende a agradecer? Porque o agradecimento Sim. passa pela sensibilidade, né, Ângela? Passa pelo sentimento, passa pelo corpo, como fala a psicopedagogia. A psicopedagogia põe como um dos pilares, né, de aprender o corpo. Nós consideramos pouco demais. E corpo como? Eu preciso sentir aquela experiência de aprender para realmente a aprendizagem ter ocorrido, né? Esse é um grande desafio na minha leitura, sabe? De formação de E a professores. geração está precisando disso, né? A geração está precisando desses bons modelos, porque a gente, na verdade, a gente faz o que a gente tem como referência. Isso, Então, Isabel, se as referências estão acabando, a gente vai sentir falta mesmo. a Roseli, uma professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela tem muitos estudos sobre a formação inventiva do professor. Eu acho muito bonita a produção dela. E ela vai fazer a proposição de que existe a grosso modo, duas políticas de cognição. A de representação, que é essa de faça como eu faço. Introjetar um modelo, introjetar um protocolo a seguir na cabeça do professor. E a urgência de ter um modelo da invenção, que é faça comigo. Né? Então, tanto que eu, na minha dissertação, na minha tese, né, eu tenho chamado, ao invés de formação de professores, eu chamo formação com professores. Né? Porque eu sou professora, né? Eu sou uma igual. E aí eu preciso ouvir aqueles professores naquilo que angustia nas relações com os alunos. Como que a gente destrona o aluno idealizado? Essa é uma problematização para levar para a formação de professores. Esse é um desafio, mais do que nunca pós-pandemia, mas que é histórico. Ele vem antes. Porque essa questão, eu me lembro, a gente tem a vivência da gente. Né? Eu me lembro quando eu iniciei professora, eu me iniciei escolhida, né, como prata da casa no Colégio Santana, lá na minha cidade. A primeira escola particular da cidade de Goiás. Então, para mim, foi assim, eu me enchi. Né? Mas aí eu preparava a aula para mim. Eu não pensava naquele momento, mas eu fazia com muita vontade de acertar, né? Mas eu me lembro que era a turma mista. Que dia que eu pensei em discutir futebol, né? Os times estavam ali ganhando, eles conversavam na hora do recreio. Era uma escola de ensino que hoje corresponde à segunda fase do fundamental. E tinha também o curso chamado normal. Eu trabalhava, mas que dia que eu considerava as músicas. E olha, que era assim, eu dei de beber da fonte que eu bebi. Né? Eu aprendi dessa forma. Eu fiz normal. Eu também fiz normal. Então. Que eu acho, Ângela, que foi muito interessante. Quando eu fiz o curso de pedagogia, o meu curso normal foi uma base maravilhosa. E eu digo para você, tem coisas do normal que eu aprendi melhor do que na pedagogia. Porque quando eu fiz pedagogia, eu passei pela formação tecnicista. Né? O momento era behaviorismo. Tecnicista não é bom falar, é behaviorista. Né? Behaviorista. Então, considerado como tábula rasa as inteligências. Né? Eu preciso de inculcar ali. E essa tendência ela é tão forte, né? Tão forte, que a gente traz esse modelo. Né? Se eu posso dizer que alguma coisa, assim, em termos de apelo à formação de professores, eu então diria, cuide, precisa de um olhar especial para a saúde mental, que não é normal. Uma forma especial de acolher, né?
uma forma diferente de agir, né? Que forma diferente? Onde vai fazer comigo? Esse discurso existe do professor fazer com o aluno, né? As metodologias ativas falam isso. É preciso que o aluno participe, é preciso que o aluno levante questões, é preciso que ele elabore projetos. Aí o professor não aprendeu a fazer isso. É igual agora nós falamos, Ângela, na pandemia, o pobre do professor teve, até a Isabel usou, teve que virar nos 30, né? Mas é engraçado. Mas é engraçado. Né? Mas é engraçado. Filmado. E cadê é engraçado. É engraçado, Maria do Carmo, você falando isso, eu lembrei da doutora Ângela na live essa semana. Eu falo, ela participa de tanta live que a gente meio que se perde. Mas eu achei interessante a fala dela com relação à formação de professor, que teve um professor que ela estava orientando, né, nas consultorias dela com relação a uma criança ser sinestésica. E o professor depois me chamou, doutora Ângela, eu fiquei muito preocupada porque a criança é epilética. Então a gente percebe que tem uma falta, gente. Tá faltando alguma coisa. Não tem lógica isso. É uma vergonha. Ó, gente, tem gente da cidade de Goiás me assistindo. Estou vendo aqui a Rose Santana. Foi minha aluna. Rose Santana. Foi ela que falou da faculdade. Ela fala sempre que eu tenho oportunidade, agradeço muito a minha amada professora Maria do Carmo. É uma pessoa maravilhosa que tem procurado, e isso é para todos os professores. Parabéns para nós que não estacionamos, não é? Parabéns para nós que seguimos, não é? Especialmente, eu fico grata a Ângela falar que nós seguimos com humildade, né? Que nós seguimos querendo aprender mais. O conteúdo, a nossa sabedoria, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso agir, não é suficiente ainda. A gente traz uma marca muito forte da herança cultural, né? De que a gente tem que ser sabedor, assim, enciclopédia, né? Eu não posso deixar de responder perguntas. Eu preciso dar conta. Precisa de querer, né? Movimentar, ter vontade. E precisa, Isabel, para isso, eu também tenho trabalhado, né, nessa minha tese, a questão da potência de vida. Nós, professores, temos uma potência muito rebaixada, né? Não sei se vocês concordam, né? Isso tem literatura a respeito, mas não é porque tem literatura a respeito que a gente vai concordando, e é bom ter discordância. Por quê? Nós somos uma profissão desvalorizada, nós somos uma profissão que carrega a carga da culpa, né? A escola está ruim, também os professores são ruins. Mas, olha, os professores são ruins por quê? Claro que existe uma potência singular para agir. Diante desse grupo mal formado pelas universidades, há quem tenha uma potência mais elevada, aí dá conta de seguir sozinho. Mas a grande maioria ainda precisa de mãos que são dadas, né? Como fala o Carlos Drummond, não nos afastemos, vamos de mãos dadas, não é? A gente precisa de ser impactada. Eu falo que a aprendizagem é igual o primeiro amor da nossa vida. Você olha para o cara, pode ser feio que dói, mas ele impacta você de uma forma, eu falo, nossa, é o homem da minha vida, você já começa a fazer planos e começa a buscar a perfeição e começa a aprender dele e vai para um futuro. É isso. Aprender é o primeiro amor da nossa vida. Né? Eu estou achando lindo. A minha netinha, o meu filho está assim, nossa, a Luísa, ela já sabe até o meu nome, né? Assim, como é que é o seu nome? Luiz. Aí, como é que é o nome da mamãe? A mãe perguntando.
Aí ela olhou para ela assim e falou assim, Luiz, a mãe falou assim, é da mamãe, Vivi. Quer dizer, ela sabe. Ela está chamando o quê? A problematização. E isso é Isso. uma coisa linda. Ângela, Sim, você falou a palavra que eu acho o grande desafio do momento na formação de professores, que é problematizar, né? Problematizar. Agora, eu, como formadora, né? Como que eu vou problematizar se eu não ler, estudar, mergulhar? Porque eu não aprendi por problematização. E se eu também sim. passar, é aquela velha pergunta do Luiz Antônio Cunha, há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar na universidade, ele tinha um texto assim: quem educa os educadores? É muito real isso, não é? É Quem verdade. educa? E a proposta dele, ao final do texto, é o professor trocar a autoridade docente pela autoridade discente. E é Sim. exatamente essa impactação. Isso é lindo, não é? Eu, Nossa, na faculdade, né? eu vou em Goiás Eu, puxar suas bochechas, porque essa foi tremenda. ai, Ângela, a hora que termina aqui, eu estou massageada. Ah, Não só por você, mas por minhas alunas dizendo que aprenderam lá numa Galícia de Estudos, é uma escola que eu tive, Raquel, e que eu tive professoras maravilhosas e que eu aprendi mais do que nunca que vale investir na formação, porque as professoras, nós professores, temos desejo de ser sim. mais, de cumprir bem nosso trabalho, mas a gente fica tão tímido. Eu volto com aquela ideia de que foi para o Jornal Nacional os aplausos aos médicos. Cadê os aplausos aos professores? Sim. Oh, não é? Dá E vontade de... merecem, né? E Nossa, merecem. nós merecemos, né? Nós merecemos, porque afinal de contas é que o médico trabalha com algo visível, né? É a vida visível, é morte que a gente tem medo. O professor trabalha com o invisível, né? É. Como que eu vejo a E que humanização da mata, e pessoa? que mata do mesmo jeito, Isso, né? isso. Exatamente. É. Eu, quando fui pró-reitor, Ângela, o pró-reitor de extensão me Hum, falava assim, ele era um engenheiro. Aí ele falava, Maria do Carmo, eu estou achando difícil demais trabalhar na educação. Porque na engenharia, você projeta um prédio e constrói, e o prédio está ali. Você vê o prédio, você vê a ponte, você vê a estrada. Agora, na educação, você faz e não vê, não é? Mas vê, eu falava para ele. Mas eu Vê, falava para ele, a vê gente muito. vê sim, vê os resultados pífios, vê os índices de estatísticas baixos, a gente vê o que nos rebaixa, né? A gente vê. A gente vê todo Muitas vezes a mundo gente não vê o que a gente falando, gostaria, mas a e é gente vê. verdade, né? É muito assim. Eu estou vendo aqui, né? Olha, o professor trabalha com as mazelas sociais, Mazelas sociais. violências e traumas diversos. Mas o Verdade. professor trabalha com essas questões, por isso que ele precisa ser fortalecido. Não adianta pensar no outro jeito. O Brasil Exatamente. é assim. Mais do que nunca, a gente está ouvindo falar de violência nas Sim, escolas, né? Mais do que sim. nunca. Mas, para mim, né, falta essa acolhida, porque essa violência ela não existe por si. Ela foi aprendida. Ela foi É. aprendida das redes sociais, de tantos lugares, né? Então, há uma É. violência aprendida. Agora, nós temos que da falta de desconstruir. controle inibitório, da falta de flexibilidade cognitiva, da falta de educação da família. Sim. É. E Isso, aí eu vou, e aí a gente volta, na verdade, ao que a gente estava conversando. É referência, onde que estão as referências? Aí a gente volta na fala que a doutora Ângela entrou com ela. Cadê a gratidão? Mas eu não tenho referência. isso, isso. Você, porque para você ser grato,
né? Você precisa aprender, ter aprendido a gratidão, não é? Exatamente. Para aprender a gratidão, se pedir esses professores que passaram aí pelos ensinamentos da Ângela não agradecer, eles sabem fazer uma redação maravilhosa sobre gratidão. Eles têm um discurso, não é? O que falta? A vivência, eles também recebem pouca gratidão. E aí vai virando essa bola de neve. Isso. Não tem jeito de eu ofertar aquilo que nem eu tenho, né? Como é que eu vou dar? Não recebi. Como? Né? E aí, ó, tem gente falando aqui, Elisete, ó, Maria, minha mestra, inspira, ensina, dissemina, muda a vida da gente. Tenho orgulho dos meus tempos de Magali, onde aprendi tanto. Tempos de Magali. Olha, isso é história, hein? Tempos de Magali. Tem história aí, hein? Essas pessoas, a Elisete alfabetizou meus filhos. Né? Nunca vi gente com disposição para aprender. Ela hoje tem uma escola em Aparecida, que é anexada a Goiânia, que chama Aprender com a Casa Verde, Aprendendo com os Pássaros. E a pedagogia de quintal. É toda diferente. Mas se a gente pedir o depoimento dela, da dificuldade do professor envolver naquele trabalho de corpo e alma, é diferente demais do que eles aprenderam na faculdade. Né? Então, é isso. Nós precisamos, o desafio é fazer essa mudança, promover essa mudança na forma de aprender e de ensinar para aprender, né? Porque a Ângela estava falando, aprender é nossa missão, é nossa vocação, não é? Tem pessoas dizendo que é da rede pública, pessoas da rede... Eu admiro profundamente os professores da rede pública, como eu admiro os da rede particular, mas os da rede pública trabalham com menos condição, né? Com mais uma formatação, porque tem que fazer dessa e daquela forma. E eles dão conta, tem gente maravilhosa, né? O professor, para mim, né? Como eu também, acho que eu me valorizo. Estou aqui, né, Ângela? Você que também é psicanalista, estou fazendo uma projeção minha. Do jeito que eu me esforço para ser boa professora, para ser boa formadora, não sou só eu, né? Eu sei disso porque tem troca com outros, né? É por aí, né? A gente precisa, então, de uma formação inventiva. E a formação inventiva, ela é problematizadora. Se a Ângela fala da questão científica, não existe questão científica sem problematização, né? É uma resposta. E eu volto ao Anísio Teixeira, que lá na década de 30, de 40, ele lutou muito para a questão da escola ter um discurso científico. E eu digo, o que acrescentou daquela época para cá? Precisa do discurso científico e precisa da humanidade, né? Precisa de incluir essa questão da cultura para a gente compreender as diferenças, né? Porque da época que ele viveu para cá, o mundo caminhou, né? E apareceram outras urgências. Mas o grande desafio é esse, né? É mais do que transformar, é transmutar. Outro dia eu li a respeito disso, achei interessante, Isabel. Falar de transformação hoje é pouco. É necessário que haja uma transmutação. Essa transmutação significa que você uniu o discurso com a prática. O seu agir é aquilo que você pensa. Você pensa porque você age porque você pensa. Né? E você faz tudo isso porque você é gente, é humana, precisa de um mundo melhor, menos violento, não é? Ok. A gente vai terminar nosso almoço hoje, está show de bola, um monte de gente comentando. Pode falar, doutor? Transmutar o que a gente faz, né? Tá na internet, tá no YouTube,
está na sala de aula, está em casa, está cozinhando, está cuidando de menino, está cuidando de... Daqui a pouco vira os Transformers. Daqui a pouco vira os Transformers dos meninos dos desenhos, né, gente? Só tá faltando isso. Gente, o nosso almoço é uma delícia. Você, Ângela, Jesus curou 10 leprosos e só um agradeceu. Veja, gente, na época de Jesus, hein? O início do nosso calendário. Como que falta transmutação nesse mundo, né? A gente está lá amarrado daquela forma, mas no meu entendimento, precisamos ter um atravessamento em nossos corpos, né? De viver experiências que nos afetam. Né? Se a gente não vive essa experiência que nos afeta, no sentido de uma experiência, como propõe o Lorosa, né? Nós vamos aqui, estamos fazendo essa live, cada pessoa que está participando, cada professor e professora, sentirá a live de forma diferente. Né? Eu fui capaz de fazer um atravessamento, né? Que afetou esses corpos que estão assistindo. Esse é um desafio. Até algumas pessoas falaram para mim que assistiam, eu digo, eu vou precisar de uma avaliação depois, porque o olhar do outro, né? Que também é um dos desafios na formação de professor pós-pandemia, é sair do lugar da verdade. Né? É adotar esse posicionamento de escuta, de achar que eu não sei tudo, né? De que eu preciso de estar integrada ao contexto. Não é? Com certeza. Maria do Carmo, foi um prazer estar com você no Almoço Aprendizagem, com a doutora Ângela também, mais do que nunca. Nós tivemos inúmeros comentários, muitos. Nossa live bombou. E aqui a gente queria finalizar com um comentário da Elisete, que está muito bacana. Olha o que ela diz. Ensinava enquanto aprendia. Aprendi a escrever. O amor enquanto me escrevia, não história das minhas crianças. Aprendi com você que ensinar e aprender é indissociável. Ai, arrepiei. Fiquei arrepiada. Grata, Elisete, grata. Nossa, tem jeito de você copiar aí, Isabel? Vou tentar dar um print aqui nessa tela aqui. Essa daí é show de bola. Show de bola. Obrigada pelo convite. Eu me sinto assim importante. Eu me sinto importante, doutora Ângela e Raquel, pelo convite. Isabel, eu até estou trocando seu nome. Eu tenho essas manias. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. Então, eu me sinto grata, viu, Ângela? A gratidão está aqui para falar para vocês que foi maravilhoso estabelecer esse contato. E tem uma pessoa que é coordenadora do ensino médio, da questão pública aqui de Goiânia, que disse que se ficar gravada, ela quer assistir e passar para frente, que ela não tinha como fazer isso. Mas nós vamos... Vai ficar gravado aqui no Instagram e no canal da Aprendizagem Companhia. Que ótimo. Depois ela pode entrar e assistir lá tranquilamente pelos canais. Eu vou me assistir também. Então tá, agradeço muito. Abraço. Muito obrigada, Maria do Carmo. Obrigada por você ter aberto um espaço na sua agenda para nos atender carinhosamente, tão prontamente assim. Muito obrigada pelo seu tempo, viu? Eu sempre falo que é doação de tempo. Cientista doa tempo, né? E conhecimento nem se fala, o tanto que a gente aprende com vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, doutora Ângela. Beijo. Tchau. Até a próxima. Até. Até a próxima.